Recentemente, uma página do Instagram se tornou alvo de processos judiciais por proferir supostas ofensas a influenciadoras de Patos de Minas. No entanto, algumas dessas ações foram arquivadas, pois a Justiça não conseguiu identificar os autores ou o autor da página. O que chama atenção é que alguns desses processos foram colocados em segredo de justiça. Nossa equipe procurou uma especialista no assunto para explicar a seguinte questão: afinal, quando e como se estabelece o segredo de justiça de um processo? Para colocar fim a todas essas dúvidas, nós vamos conversar com o presidente da OAB de Patos de Minas, Dr. Itamar José Fernandes, que vem nos explicar os detalhes de quando um processo e como ele pode ser colocado em segredo de justiça, citando o exemplo, como é o caso aqui em questão do Patos lá de Minas, que tem alguns momentos ali, alguns dados do processo que estão em sigilo. Doutor, vamos começar explicando para a nossa audiência o básico. Qual é o critério, regra básica, chave para que um processo seja colocado em sigilo? Bom dia, Jovem Pan Patos. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Um prazer falar novamente aqui para essa emissora. Bem, nós precisamos entender que a Constituição Federal trata que alguns atos podem ser sigilosos. Normalmente, no que tange, por exemplo, ao sigilo de correspondência, ao sigilo de determinadas profissões. Mas quando nós tratamos de processos, de ações judiciais, nós temos o sigilo que advém das ações cíveis no geral e, às vezes, o sigilo que advém das ações penais, porque o enfoque é diferente. Mas nós precisamos compreender que a Constituição determina também que todos os processos são públicos e as decisões devem ser fundamentadas. Isto é, a regra é a publicidade, a exceção, o sigilo. Doutor, por exemplo, quando há pessoas que, porventura, trabalhem com órgãos de justiça e que possam também ter alguma relação com a pessoa investigada, com a vítima, isso também é um motivo, um critério estabelecido para que haja o sigilo do processo? Bom, o Código de Processo Civil, ele traz alguns exemplos em que o processo pode tramitar em sigilo. Normalmente, as ações que versam sobre o estado e a capacidade das pessoas, como as ações de família, lá um divórcio, uma separação, um alimento, quer dizer, isso é uma questão que diz mais respeito às próprias partes que participam, Neste caso, ele fala que esses processos tramitam em segredo de justiça. Mas, em outro dispositivo, ele diz que pode ser imposto o sigilo, o segredo de justiça, quando interessará ao interesse público ou ao interesse social. Portanto, quando tiver razões ali que justifique, do ponto de vista do interesse da coletividade e o interesse social, restringir o sigilo. Mas, normalmente, para proteger uma situação de intimidade ou para preservar que aquele ato possa ser levado adiante sem trazer um problema maior durante a sua tramitação. E, às vezes, Flávio, é possível a gente manter o processo em sigilo ou determinar que apenas alguns atos sejam colocados em sigilo. Por exemplo, lá numa ação em que se discute uma cobrança de dívida, a princípio não é uma ação que corre em segredo de justiça, mas se eu juntar nesta ação uma cópia da declaração de imposto de renda do devedor, aí neste ato que é a declaração de imposto de renda, essas informações podem ser colocadas em sigilo, mas não todo o processo. No caso, como nós citamos aqui para exemplificar o Patos lá de Minas, há as ofensas que foram feitas a diversas pessoas, algumas foram à justiça e essas pessoas sofreram essas agressões publicamente. Não seria o caso também de o processo correr publicamente? Eu sei que o senhor não conhece os detalhes, inclusive o direito até impede que a gente comente ações que estão em tramitação das quais o advogado não é parte. Mas o senhor acredita que isso não seria, por analogia também, um processo que deveria se correr publicamente? Em princípio, penso que a regra é que o processo corra dentro da publicidade, até porque a publicidade dos atos processuais é um dos requisitos da sua validade. Só podemos colocar restrição, ou seja, o sigilo, quando outras razões de interesse público, social, ou preservação da intimidade, ou de um dado muito relevante que pudesse trazer um prejuízo às partes, ou à própria instrução do processo, é que justifique colocá-lo em segredo de justiça.
Mas acredito que, nesse caso, o juiz deve ter fundamentado a sua decisão e, evidentemente, se essa decisão não conter ali os elementos essenciais, é possível que a parte recorra, inclusive, para pedir a derrubada do sigilo, se assim entender que não está devidamente fundamentada e dentro daquelas condições que a Constituição e a legislação processual definem. Para a gente finalizar, o fato de um dos logins do site ter sido realizado dentro de um prédio público, como é a Prefeitura de Patos de Minas, também o senhor acha que é um fator que contribuiria para dar publicidade total ao processo? Bem, no caso aí, se decorreu dentro de uma instituição pública, não vejo, a princípio, motivos para você colocar em sigilo. Aliás, seria um motivo a mais para que, apurado, de fato, essa circunstância, seja colocada a evidência para a sociedade. A não ser que isso tenha, talvez, levasse um erro da sociedade. Por exemplo, o login está dizendo que foi dentro da prefeitura, mas pode ser que isso não tenha sido lá dentro, foi num computador particular. E aí poderia também levar a uma situação de erro à sociedade no que tange aquela interpretação, sem que todos os fatos tenham sido esclarecidos. Este é o Dr. Itamar José Fernandes, que falou conosco sobre quais são os critérios para se colocar um processo em segredo de justiça. A reportagem de Flávio Souza.